Do lixão à fortuna. Menina negra descobre que é herdeira de milionário. Era um dia abafado quando Sofia, uma menina de 12 anos com cabelos cacheados que parecia um emaranhado de sonhos, decidiu explorar os restos de um antigo móvel jogado no lixão próximo de casa. Ela tinha o olhar curioso, sempre em busca de algo que pudesse brilhar no meio daquilo tudo. Enquanto puxava uma tábua empenada, algo chamou sua atenção. Um papel amarelado, quase escondido entre as tábuas quebradas. O coração dela acelerou. O que seria aquilo? Ao desdobrar a folha amassada, os olhos de Sofia se arregalaram. Era um documento. O nome Teodoro Fonseca resplandecia em letras garrafais. Com um frio na barriga, ela leu que era herdeira de um milionário que havia abandonado sua família há anos. Uma mistura de euforia e incredulidade a invadiu. Ela, uma garota que vive com a mãe em um bairro carente, podia ser rica? E de onde vinha aquele homem desconhecido? Mas a festa não durou muito. Um advogado. O tom de sua voz era meloso, como veneno disfarçado em açúcar. Sofia sentia um nó na garganta ao ouvir suas promessas sobre a herança. Ele parecia mais interessado no dinheiro do que em quem ela realmente era. A sensação era palpável, como se ele pudesse sugar a luz dela. Enquanto isso, o mundo que a cercava começou a mudar. As pessoas do bairro, que antes a viam com indiferença, agora olhavam para ela de forma diferente. Algumas com inveja, outras com esperança. Sofia questionou o que era realmente riqueza. Era ter montanhas de dinheiro? Ou seria algo mais profundo, como amor e dignidade? A verdade vinha como ondas. Teodoro não era apenas um homem de negócios. Ele tinha um passado obscuro que envolvia segredos e traições. A cada momento que passava, a sombra dessa história se aproximava de Sofia, como um cobertor pesado. Ela sentia o peso de um destino que não havia escolhido. Mas também uma chama de coragem se acendia dentro dela. Sua busca por respostas parecia um labi. Quem você realmente é, Sofia? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem sombria. O mundo estremeceu ao seu redor. O que significava essa herança? O que o Dr. Figueira realmente queria dela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite avançava, a voz suave que sussurrou no coração de Sofia parecia ecoar por todos os cantos. Quem você realmente é, Sofia? A pergunta girava em sua mente. As ruas estavam inquietas e a cidade à sua volta pulsava com uma vida própria. Insegurança e esperança dançavam em seu peito, quando, de repente, o eco de um estrondo irrompeu do lado de fora, como se o universo inteiro estivesse agindo em resposta à sua crise interna. Sofia saltou, o coração disparado. O barulho a despertou. Ao olhar pela janela, ela viu um grupo de pessoas na rua. Seus rostos estavam gravados com preocupação, apontando para algo. O que poderia ser tão alarmante a essa altura da noite? Deve ser apenas um incêndio,
pensou. Mas assim que ela saiu, seu estômago virou em um nó. Na esquina havia uma multidão aglomerada. O grupo murmurava, e alguém começou a gritar. É a mãe dela! É a mãe dela! As palavras do coração de Sofia caíram como um raio. O que aconteceu? Sem pensar, ela correu, empurrando as pessoas que se aglomeravam, uma onda de desespero a guiando. Quando chegou à cena, tudo ficou em câmera lenta. Ela viu sua mãe caída no chão, cercada por E. O rosto da mulher estava pálido, a respiração pesada e irregular. Sofria. Mãe! Sofia gritou, o grito forçando seu caminho para fora como um grito de socorro, rasgando a tela da noite. À sua frente, Dr. Figueira também estava lá, mas seu olhar era bem diferente agora. Ele observava cuidadoso, e a expressão que antes era de predador parecia interessada, preocupada, quase humana. Não havia mais a frieza da avareza, mas um brilho oculto de algo mais profundo. Quase parecia que ele sabia mais. Precisamos de uma ambulância, gritou alguém. E naquele momento, Sofia se sentiu pequena e impotente. Olhando para cima, viu olhos estranhos a observando. Olhares julgadores misturados com compaixão. Uma voz ao seu lado sussurrou. Ela não vai sobreviver a isso. O mundo dela começou a desabar. Um pesadelo. Foi nesse vazio que, de repente, uma figura familiar apareceu. Era Dona Zélia, uma mulher da vizinhança que sempre havia ajudado a sua família. Sofia, ela se aproximou, com um olhar que misturava tristeza e determinação. Você precisa saber a verdade agora. É urgente. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. O que você sabe sobre Teodoro? Dona Zélia perguntou, mas antes que Sofia pudesse responder, chorando, a mulher continuou. Ele não é quem você pensa que é. Teodoro não é só um milionário. Ele é seu pai. Sofia congelou. O mundo tremeu e a revelação a abateu como um golpe. Isso não era possível. Não, não pode ser verdade. Suas palavras saíram tremidas. Ele me abandonou. Ele não teve escolha, Zélia disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Havia segredos, segredos que ele levou com ele. Existem pessoas poderosas que não queriam que vocês soubessem a verdade. Eles podem estar atrás de vocês. Em meio ao peso da verdade, Sofia estava confusa, angustiada. O doutor Figueira? O que ele queria com ela? Por que aparecer agora? As imagens da herança, do dinheiro, tudo agora parecia uma armadilha. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, o tempo parou. O que isso significava para ela? A herança, o milionário, a dor da sua mãe. Tudo isso agora estava entrelaçado em um destino que ela não podia controlar. E à medida que seus olhos se ajustavam à tensão, a verdadeira luta dela estava apenas começando. Tim era seu pai. Por que ele havia desaparecido? E agora, qual seria o próximo passo? O que pensariam as pessoas que olhavam? O mistério pairava e Sofia sabia que não haveria descanso até entender tudo e enfrentar os monstros que assombravam sua vida. Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher, mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite, mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava, os olhares se entrelaçavam. O doutor Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava havia derretido. O que ele queria realmente? Por que agora? Sofia sentia o desgosto e a revolta crescendo. Então, a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada.
Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério, o pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai. A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação. Mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou. Ele não é bem-vindo aqui. Outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta. A pressão da fila de olhares opressora. E então, uma nova voz se fez ouvir entre a multidão. E se ele não for o pai dela? Uma mulher alta, com os olhos brilhando, se destacou e provocou murmúrios. E se tudo que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou. A tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. A herança, as promessas de dinheiro e poder. E agora, isso. Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou. Mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O doutor Figueira parecia um lobo cercado, cada pessoa ao redor carregando suas próprias verdades. A mulher misteriosa não olhava para o doutor Figueira, mas seus olhos queimavam com sabedoria e desafio. O que você esconde, Teodoro? A pergunta ressoou. Um rugido secreto se espalhou pela multidão. Sofia olhou para o pai, uma batalha de emoções inaudíveis entre eles. O que aquilo tudo significava? Agora, a identidade dela não era mais apenas uma questão de dinheiro ou fama. Ela poderia ter sido enganada por todos. O peso do desconhecido a esmagava. As forças ao redor dela se tornavam um labirinto. Precisamos ir, precisamos de respostas, Dona Zélia sussurrou ao seu lado. Mas dentro de Sofia, uma tempestade se formava. Ela estava rodeada por sombras, mas uma luz incerta começava a brilhar. No caminho incerto, à frente, com tantos mistérios por descobrir, perguntas se amontoavam. Quem realmente ela era? O que o futuro guardava? O que ela faria com essa nova e complexa verdade? A incerteza a envolvia, mas uma coisa era clara. A batalha estava longe do fim. Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba prestes a explodir seu mundo em pedaços.
Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher. Mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite. Mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava. Os olhares se entrelaçavam. O doutor Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava havia derretido. O que ele queria realmente? Porque agora, Sofia sentiu o desgosto e a revolta crescendo. Então, a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério. O pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai! A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação. Mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar-te. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou. Ele não é bem-vindo aqui! Outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta, a pressão da fila de olhares opressora. E então, uma nova voz se fez ouvir entre a multidão. E se ele não for o pai dela? Uma mulher alta, com os olhos brilhando, se destacou e provocou murmúrios. E se tudo o que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou, a tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. A herança, as promessas de dinheiro e poder. E agora isso? Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou. Mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O doutor Figueira parecia um lobo cercado, cada pessoa ao redor carregando suas próprias verdades. A mulher misteriosa não olhava para o doutor Figueira, mas seus olhos queimavam com sabedoria e desafio. O que você esconde, Teodoro? A pergunta ressoou. Um rugido secreto se espalhou pela multidão. Sofia olhou para o pai. Uma batalha de emoções inaudíveis entre eles. O que aquilo tudo significava? Agora, a identidade dela não era mais apenas uma questão de dinheiro ou fama. Ela poderia ter sido enganada por todos.
O peso do desconhecido a esmagava. As forças ao redor dela se tornavam um labirinto. Precisamos ir, precisamos de respostas, Dona Zélia sussurrou ao seu lado. Mas dentro de Sofia, uma tempestade se formava. A tensão estava no ar, quando de repente um grito assolador cortou a noite. Cuidado! Uma mulher caiu no chão e tudo parou. Sofia virou-se rapidamente e sua cabeça girou ao ver uma figura agachada. Era uma garota com cabelos cacheados, tão parecida com ela. O coração disparou. A garota estava ferida, o rosto pálido, e os olhares se voltaram para Teodoro, que parecia ter visto um fantasma. Não! Ele gritou, avançando em direção à garota. Lara! O nome soou como um eco, e Sofia sentiu um frio gelado na espinha. Lara! A incerteza a envolveu, como se a realidade estivesse se desfazendo. A mulher alta da multidão ficou em silêncio, os olhos brilhando com uma nova revelação. Teodoro, você fez a escolha errada. Todos olhavam para ele, esperando respostas. O Dr. Figueira parecia em choque, mas as peças do quebra-cabeça se juntavam rápido. Se Lara era sua irmã, e se toda a história que contaram a Sofia estivesse repleta de segredos? O que mais estava escondido? Os paramédicos estavam chegando perto. A confusão estava a mil. Mas o olhar de Sofia agora era uma tempestade. Quem era ela de verdade? Que legado ela carregava? O passado e o presente colidiam de forma catastrófica. E a única certeza que ficou foi: tudo o que ela acreditava, tudo o que construíram em torno dela, poderia ser uma grande e incrível mentira. Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher, mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite, mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava. Os olhares se entrelaçavam. O Dr. Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava havia derretido. O que ele queria realmente? Porque agora, Sofia sentiu o desgosto e a revolta crescendo. Então a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério, o pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai. A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação. Mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou. Ele não é bem-vindo aqui. Outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação.
Sofia sentiu um nó na garganta, a pressão da fila de olhares opressora, e então uma nova voz se fez ouvir entre a multidão. E se ele não for o pai dela? Uma mulher alta, com os olhos brilhando, se destacou e provocou murmúrios. E se tudo que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou, a tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. A herança, as promessas de dinheiro e poder. E agora isso? Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou. Mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O doutor Figueira parecia um lobo cercado, cada pessoa ao redor carregando suas próprias verdades. A mulher misteriosa não olhava para o doutor Figueira, mas seus olhos queimavam com sabedoria e desafio. O que você esconde, Teodoro? A pergunta ressoou. Um rugido secreto se espalhou pela multidão. Sofia olhou para o pai. Uma batalha de emoções inaudíveis entre eles. O que aquilo tudo significava? Agora, a identidade dela não era mais apenas uma questão de dinheiro ou fama. Ela poderia ter sido enganada por todos. O peso do desconhecido a esmagava. As forças ao redor dela se tornavam um labirinto. Precisamos ir, precisamos de respostas. Dona Zélia sussurrou ao seu lado. Mas, dentro de Sofia, uma tempestade se formava. A tensão estava no ar, quando de repente, um grito assolador cortou a noite. Cuidado! Uma mulher caiu no chão e tudo parou. Sofia virou-se rapidamente e sua cabeça girou ao ver uma figura agachada. Era uma garota com cabelos cacheados, tão parecida com ela. O coração disparou. A garota estava ferida, o rosto pálido, e os olhares se voltaram para Teodoro, que parecia ter visto um fantasma. Não! Ele gritou, avançando em direção à garota. Lara! O nome soou como um eco, e Sofia sentiu um frio gelado na espinha. Lara? Quem era ela? A incerteza a envolveu, como se a realidade estivesse se desfazendo. A mulher alta da multidão piscou um pouco e deu 2 passos à frente. Essa não é a única surpresa, Teodoro. Você não sabia que ela estava aqui? As vozes se calaram, os olhares se fixaram nele, e todos aguardavam sua resposta. Como você? Teodoro começou, mas a mulher continuou. Você acha que pode esconder seu passado para sempre? A verdade é que os segredos de sua família são mais profundos do que você imagina. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lara, de alguma forma, era parte disso. A mulher misteriosa então se virou para Sofia, seus olhos cheios de empatia. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O que a sua mãe fez para proteger você? Você não tem o Sena. Você não está sozinha nessa. Mesmo que todos ao seu redor pareçam viver em mentiras. Sofia piscou rápido, as palavras da mulher penetrando sua mente como um raio. O que você quer dizer? A mulher se aproximou. Quando você encontrar a verdade sobre Teodoro, saberá a verdade sobre você também. A frenética espera por respostas na multidão viu um silêncio absoluto.
O que quer dizer com isso? Sofia perguntou, a angústia gripando sua voz. Mas antes que a mulher pudesse responder, a ambulância chegou e a equipe começou a trabalhar na garota caída. Teodoro parou, a confusão em seu. Ele também sabia que aquela noite não terminaria ali. Sofia se dava conta de que o que estava prestes a descobrir desafiaria tudo o que acreditava sobre sua história, sua herança e a verdadeira natureza de seu pai. Os fios da narrativa se entrelaçavam, e cada verdade revelada poderia desmoronar o mundo que conhecia. E com um último olhar carregado de significado, a mulher desapareceu na multidão, como se soubesse que a tempestade estava apenas começando. Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher. Mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite. Mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava. Os olhares se entrelaçavam. O doutor Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava ava. Sofia sentia o desgosto e a revolta crescendo. Então a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério, o pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai! A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso. Ele levantou a mão como se quisesse se explicar. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação. Sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim. Ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia, TRB. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou, ele não é bem-vindo aqui. Outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta, a pressão da fila de olhares opressora. E então, uma nova voz se fez ouvir entre a multidão. E se ele não for o pai dela? Uma mulher alta, com os olhos brilhando, se destacou e provocou murmúrios. E se tudo o que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou, a tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. A herança, as promessas de dinheiro e poder, e agora isso. Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia?
O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou, mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O Dr. Figueira parecia um lobo cercado, cada pessoa ao redor carregando suas próprias verdades. A mulher misteriosa não olhava para o Dr. Figueira, mas seus olhos queimavam com sabedoria e desafio. O que você esconde, Teodoro? A pergunta ressoou. Um rugido secreto se espalhou pela multidão. Sofia olhou para o pai. Uma batalha de emoções inaudíveis entre eles. O que aquilo tudo significava? Agora, a identidade dela não era mais apenas uma questão de dinheiro ou fama. Ela poderia ter sido enganada por todos. O peso do desconhecido a esmagava. As forças ao redor dela se tornavam um labirinto. Precisamos de respostas, Dona Zélia sussurrou ao seu lado. Mas dentro de Sofia, uma tempestade se formava. A tensão estava no ar quando de repente um grito assolador cortou a noite. Cuidado! Uma mulher caiu no chão e tudo parou. Sofia virou-se rapidamente e sua cabeça girou ao ver uma figura agachada. Era uma garota com cabelos cacheados, tão parecida com ela. O coração disparou. A garota estava ferida, o rosto pálido, e os olhares se voltaram para Teodoro, que parecia ter visto um fantasma. Não! Ele gritou, avançando em direção à garota. Lara! O nome soou como um eco, e Sofia sentiu um frio gelado na espinha. Lá? Quem era ela? A incerteza a envolveu, como se a realidade estivesse se desfazendo. A mulher alta da multidão piscou um pouco e deu 2 passos à frente. Essa não é a única surpresa, Teodoro. Você não sabia que ela estava aqui? As vozes se calaram, os olhares se fixaram nele e todos aguardavam sua resposta. Como você... Teodoro começou, mas a mulher continuou. Você acha que pode esconder seu passado para sempre? A verdade é que os segredos de sua família são mais profundos do que você imagina. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lara, de alguma forma, era parte disso. A mulher misteriosa então se virou para Sofia, seus olhos cheios de empatia. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O que a sua mãe fez para proteger você. Você não está sozinha nessa, mesmo que todos ao seu redor pareçam viver em mentiras. Sofia piscou rápido, as palavras da mulher penetrando sua mente como um raio. O que você quer dizer? A mulher se aproximou. Quando você encontrar a verdade sobre Teodoro, saberá a verdade sobre você também. A frenética espera por respostas na multidão virou um silêncio absoluto. E se eu disser que a Lara não é apenas sua irmã? A mulher continuou, as palavras saindo como um sussurro intenso. Sofia prendeu a respiração. Ela é a única herdeira do legado verdadeiro de Teodoro. E você, Sofia, não está ligada a ele como você pensa. O que seu pai realmente esconde é uma teia de segredos que mudará tudo o que você conhece. A confusão reinou. Sofia olhou paralisada, sentindo a verdade despedaçar seu mundo uma vez mais. O que isso significava para ela? Lara era mais do que uma irmã perdida. E o choque se espalhou como fogo em palha seca. O que você está dizendo? Sofia quase gritou, mas a resposta da mulher já não importava mais. O olhar de Teodoro agora era um misto de raiva e desespero, enquanto a multidão sussurrava entre si. Vocês acreditam em histórias de mentira, não há herança, apenas ruínas. Ele disparou, sua voz mais intensa do que nunca. Mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. O que ela queria dizer sobre o legado? As sirenes da ambulância soaram mais perto,
Mas tudo que Sofia conseguia ouvir era a confusão, o peso das revelações. Que mundo sombrio ela havia entrado! A tempestade estava se formando, e no olho do furacão estava Sofia, com sua vida agora virada de cabeça para baixo. E o que poderia acontecer a partir daquele momento? No meio de toda a confusão e dor, uma pergunta pairava no ar, gritando por resposta. Quem realmente era Sofia? Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba, prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher, mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite, mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava. Os olhares se entrelaçavam. O Dr. Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava tivesse derretido. O que ele queria realmente? Por que agora? Sofia sentiu o desgosto e a revolta crescendo. Então a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério. O pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai! A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação, mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou. Ele não é bem-vindo aqui, outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta, a pressão da fila de olhares opressora. E então, uma nova voz se fez ouvir entre a multidão. E se ele não for o pai dela? Uma mulher alta, com os olhos brilhando, se destacou e provocou murmúrios. E se tudo o que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa confuso. Como assim? Perguntou. Mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou. A tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. A herança, as promessas de dinheiro e poder, e agora isso? Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna.
A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou, mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O Dr. Figueira parecia um lobo cercado, cada pessoa ao redor carregando suas próprias verdades. A mulher misteriosa não olhava para o Dr. Figueira, mas seus olhos queimavam com sabedoria e desafio. O que você esconde, Teodoro? A pergunta ressoou. Um rugido secreto se espalhou pela multidão. Sofia olhou para o pai. Uma batalha de emoções inaudíveis entre eles. O que aquilo tudo significava? Agora, a identidade dela não era mais apenas uma questão de dinheiro ou fama. Ela poderia ter sido enganada por todos. O peso do desconhecido a esmagava. As forças ao redor dela se tornavam um labirinto. Precisamos ir. Precisamos de respostas. Dona Zélia sussurrou ao seu lado. Mas dentro de Sofia, uma tempestade se formava. A tensão estava no ar, quando, de repente, um grito assolador cortou a noite. Cuidado! Uma mulher caiu no chão e tudo parou. Sofia virou-se rapidamente e sua cabeça girou ao ver uma figura agachada. Era uma garota com cabelos cacheados, tão parecida com ela. O coração disparou. A garota estava ferida, o rosto pálido, e os olhares se voltaram para Teodoro, que parecia ter visto um fantasma. Não! Ele gritou, avançando em direção à garota. Lara! O nome soou como um eco, e Sofia sentiu um frio gelado na espinha. Lara! Quem era ela? A incerteza a envolveu, como se a realidade estivesse se desfazendo. A mulher alta da multidão piscou um pouco e deu 2 passos à frente. Essa não é a única surpresa, Teodoro. Você não sabia que ela estava aqui? As vozes se calaram, os olhares se fixaram nele. E todos aguardavam sua resposta. Como você? Teodoro começou, mas a mulher continuou. Você acha que pode esconder seu passado para sempre? A verdade é que os segredos de sua família são mais profundos do que você imagina. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lara, de alguma forma, era parte disso. A mulher misteriosa então se virou para Sofia, seus olhos cheios de empatia. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O que a sua mãe fez para proteger você. Você não está sozinha nessa, mesmo que todos ao seu redor pareçam viver em mentiras. Sofia piscou rápido, as palavras da mulher penetrando sua mente como um raio. O que você quer dizer? A mulher se aproximou. Quando você encontrar a verdade sobre Teodoro, saberá a verdade sobre você também. A frenética espera por respostas na multidão virou um silêncio absoluto. E se eu disser que a Lara não é apenas sua irmã? A mulher continuou, as palavras saindo como um sussurro intenso. Sofia prendeu a respiração. Ela é a única herdeira do legado verdadeiro de Teodoro. E você, Sofia, não está ligada a ele como você pensa. O que seu pai realmente esconde é uma teia de segredos que mudará tudo o que você conhece. A confusão reinou. A mente de Sofia girava. Ela tentava entender, mas o peso das revelações fazia seu coração disparar. O que você está dizendo? Gritou quase desesperada. As palavras da mulher a cercavam, como se os fios da sua vida estivessem se desfiando. Teodoro olhava para a mulher com um olhar de incredulidade. Ele balançou a cabeça, como se quisesse negar a afirmação. Isso é absurdo! Ele exclamou, mas a insegurança em sua voz entregava que ele estava tão perdido quanto Sofia. A mulher ignorou o pai dela e fixou os olhos em Sofia. A verdade é que você pode ter mais poder do que imagina. Em um mundo onde todos pensam que você é apenas uma menina do lixão. Mas verifique isso por si mesma. O que você decidiu não saber pode mudar tudo. Nesse momento, um grito estridente ecoou. Sofia virou-se rapidamente
e viu que uma pessoa na multidão havia desmaiado. O caos se instalou quando alguém gritou que a mãe dela estava logo atrás, e a atenção se voltou para Teodoro, que agora estava claramente em choque, seu rosto pálido como papel. A mulher se virou novamente e, com um olhar incisivo, disse a ele: "É hora de encarar a verdade, Teodoro, porque se você não fizer isso, todo o seu mundo vai desmoronar." E então, as sirenes da ambulância fecharam o ambiente com um grito aterrorizante. Enqua! E quem realmente era seu pai? Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba, prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher. Mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite, mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava. Os olhares se entrelaçavam. O Dr. Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava tivesse derretido. O que ele queria realmente? Por que agora? Sofia sentiu desgosto e a revolta crescendo. Então, a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério. O ai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai! A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar. Mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação. Mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse. Seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo. Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou. Ele não é bem-vindo aqui, outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta. A pressão da fila de olhares opressora. E se ele não for o pai dela? A voz da mulher alta de antes cortou o ar como uma faca. E se tudo o que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou. A tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou, mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O doutor Figueira
parecia um lobo cercado. A mulher misteriosa agora encarava intensamente Teodoro. E se eu disser que não é só Lara que pode estremecer sua vida? Ah, sua voz soou como um trovão. Teodoro, você acha que seus segredos permanecem enterrados para sempre? A verdade está prestes a vir à tona. A tensão era palpável. Sofia sentiu o estômago revirar. O que poderia ser tão devastador? Teodoro parecia congelar. O que você quer dizer? Ele balançou a cabeça, claramente insuficiente para controlar o que estava acontecendo ao seu redor. Sofia. A mulher devagar se aproximou e os olhares da multidão se voltaram para ela. O que você não sabe é que sua mãe não é quem você pensa que é. Teodoro só está aqui porque o passado voltou para cobrar sua dívida. Ela gesticulou para um grupo de homens de terno que se aproximava. Suas expressões eram de pura determinação. Esses homens são da família que busca pela verdade, a verdade que envolve os negócios de Teodoro. Sofia sentiu o piso sob seus pés tremer. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Mãe! Gritou, e o eco de sua voz foi engolido pelo suspense. O que você está dizendo? A mulher olhou diretamente nos olhos de Sofia, seu olhar carregado de compaixão. Ela te protegeu de uma verdade terrível. Teodoro não é apenas seu pai. Ele também é um homem que precisa responder por coisas que fez. E você está no centro disso. A ambição dele o fez esconder segredos que envolvem a sua existência. O tempo parecia parar enquanto as palavras dela se instalavam nas mentes de todos. Um grito cortou a noite. Era Lara, a garota caída, começando a se levantar. Sofia contemplou, desconhecendo o caos, e aquela voz familiar ecoou. Você não entende. Sofia, não acredite nela. Isso tudo é mentira. O desespero se misturava ao pânico na multidão. Sofia se quedou. O que estava acontecendo? E no piscar dos olhos, tudo o que pensara que era verdade se esfacelava como vidro quebrado. Olhando para Teodoro e Lara, pelo menos uma certeza permaneceu. A verdade estava prestes a explodir, e quando isso acontecesse, tudo o que conhecia mudaria para sempre. Sofia estava paralisada. A revelação de Dona Zélia ecoava em sua mente. Teodoro é seu pai. Aquela frase era como uma bomba prestes a explodir seu mundo em pedaços. Um pânico gelado tomou conta dela. Olhou para Zélia, buscando sinceridade nos olhos da mulher. Mas a verdade era cruel. A ambulância se aproximava, sirenes cortando a noite, mas a dor dentro dela ecoava mais alto. A cena era caótica. A multidão murmurava, os olhares se entrelaçavam. O doutor Figueira agora parecia um estranho, como se a máscara que ele usava tivesse derretido. O que ele queria realmente? Por que agora? Sofia sentiu desgosto e a revolta crescendo. Então, a multidão se abriu um pouco mais, revelando algo que a deixou ainda mais chocada. Com um olhar ansioso, ela viu a porta de um carro preto se abrir e uma figura alta sair. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado eram familiares. Sofia não precisava ver o rosto para saber quem era. Era Teodoro Fonseca, o homem por trás do mistério. O pai que havia abandonado sua mãe e a deixado em um mundo tão cruel. Ele estava ali. As palavras morreram em sua garganta. Pai! A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou intenso, repleto de raiva e confusão. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas tudo parecia um pesadelo. A sombra dele a envolvia, drenando a esperança que ainda restava. A multidão parou, à espera de uma explicação, mas sofriam mais do que apenas expectativa. Havia uma expectativa tensa no ar. Eu não esperava que você soubesse assim, ele disse, seu tom entre constrangido e tenso. As mãos de Sofia tremiam. Ela queria gritar, socá-lo, questionar tudo.
Mas foi um grupo de pessoas ao redor que começou a chiar. O que o famoso milionário tem a dizer sobre isso? Um homem gritou: ele não é bem-vindo aqui. Outro acrescentou. Os rostos viravam-se em desaprovação. Sofia sentiu um nó na garganta, a pressão da fila de olhares opressora. E se ele não for o pai dela? A voz da mulher alta de antes cortou o ar como uma faca. E se tudo o que sabemos sobre ele for uma grande mentira? As palavras caíram como uma ducha fria. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que ela não sabia? Teodoro franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou, mas sua voz soou fraca, como se as suposições que a mulher trouxera o desestabilizassem. A ansiedade na multidão aumentou, a tensão crescia. A cada momento, Sofia se sentia mais perdida. Você realmente acredita que ele é seu pai? A mulher continuou, desafiando o olhar do advogado. Existem águas muito mais profundas aqui. A verdade não é só a que a família dele quer que você saiba. A multidão murmurou nervosamente. Sofia não conseguia processar tudo isso. O que estava acontecendo? Havia mais segredos que ela não conhecia? O momento em que a ambulância chegou a tornou um flash diante de sua batalha interna. A porta traseira se abriu e a equipe de paramédicos saltou, mas o caos externo era tão primário quanto sua confusão interna. O doutor Figueira parecia um lobo cercado. A mulher misteriosa agora encarava intensamente Teodoro. E se eu disser que não é só Lara que pode estremecer sua vida, sua voz soou como um trovão. Teodoro, você acha que seus segredos permanecem enterrados para sempre? A verdade está prestes a vir à tona. A tensão era palpável. Sofia sentia o estômago revirar. O que poderia ser tão devastador? Teodoro parecia congelar. O que você quer dizer? Ele balançou a cabeça, claramente insuficiente para controlar o que estava acontecendo ao seu redor. A mulher olhou diretamente nos olhos de Teodoro. Uma vez que você escolheu abandonar sua família, os fantasmas estão aqui e eles não vão embora. E num movimento improvisado, ela se dirigiu a Sofia, pegando a mão dela. Você precisa saber. A verdade está escondida no que você considerava seguro. Olhe para sua mãe. A multidão se calou, os olhares se voltaram. E ali, entre aqueles que observavam, uma figura conhecida emergiu. Era a mãe de Sofia, guardando receitas do passado. Edla, você não sabia que tudo isso era uma questão de tempo? A mulher misteriosa gritou, enquanto os olhos de Sofia se arregalavam. Mãe! O grito de Sofia ecoou e em um instante o mundo ao seu redor desmoronou. Em vez de expressar alívio, a mãe de Sofia balançou a cabeça em descrença. Sofia, você não pode saber isso agora. E o que isso significa? A voz de Sofia tremeu, as lágrimas escorriam enquanto todos a observavam. Que segredos você escondeu de mim? Mas o que veio a seguir fez o coração de Sofia parar. A mulher alta, cheia de desespero, teve um acesso de fúria. Porque ela não é a única. Essa mulher que você chama de mãe não é a sua verdadeira mãe. Os olhos de Sofia se arregalaram e sua respiração ficou entrecortada. Era como se um fogo fátuo tivesse se apagado, deixando uma escuridão opressora. Não, você está mentindo! A multidão sussurrou em choque. Sofia olhou para Edla, esperando que ela quebrasse o silêncio. Mas a expressão da mãe estava distante. O que estava escondido era mais do que a verdade que pensávamos que sabíamos. Edla murmurou, sua voz carregada de dor. Você é uma obra de Teodoro, mas não filha dele.
As palavras da mulher fugiram de sua boca como uma flecha, certa de que Einstein estava certo ao dizer que a leitura do tempo se desfez em sua mente. Você é filha de alguém que estava muito mais perto, que sempre esteve sob seus olhos. Nessa fração de segundo, tudo parecia mudar. O que mais estava escondido? E se a identidade de sua verdadeira mãe realmente não existisse? O que todo aquele cenário significava para ela? A tempestade ao redor de Sofia tornou-se seu próprio monstro. A pergunta pairava no ar, como um espectro consumindo tudo à sua volta. E Sofia só conseguia pensar: quem realmente sou eu? Sofia estava em choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, como um trovão que não cessava. Sua mãe não é quem você pensa que é. O mundo à sua volta se transformava em um borrão. Ela sentiu o coração disparar, o sangue pulsando nas têmporas. Por que esse pesadelo não acabava? Você está mentindo! Gritou, buscando conforto no olhar da mãe, mas Sedla permanecia em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Por quê? O que você escondeu de mim? A multidão sussurrava, visivelmente dividida, o murmúrio crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Teodoro parecia congelado, buscando as palavras em um rosto que expressava apenas desespero. Basta! Isso não faz sentido! Ele falava, mas sua voz carregava a fragilidade de um balão prestes a estourar. As primeiras luzes da ambulância iluminaram o caos. Sofia não conseguia pensar. A confusão a envolvia como neblina espessa. Você é parte de algo maior do que imagina. A mulher insistiu, avançando em direção a Sofia. Seu verdadeiro legado não está apenas em quem você acha que é. Está no que sua mãe lutou para esconder. Um grito cortou a noite. E Lara, ainda caída, começava a se levantar lentamente. Os olhares a observavam e a tensão se tornava palpável. Sofia sentia as pernas tremerem, um nó no estômago crescendo. Lara, o que você está fazendo aqui? Perguntou, mas a resposta nunca chegou. A mulher se aproximou de Sofia e a segurou pelas mãos. A verdade vai doer, mas você não pode fugir dela. E ao olhar nos olhos de Sofia, parecia que ela via mais além. Uma compreensão mútua e, de repente, um lampejo de esperança brotou dentro de Sofia. Você é forte. A multidão silenciou-se, todos os olhares agora fixos nela. A pressão aumentava enquanto a ambulância se aproximava, mas havia mais do que isso. A urgência da verdade pulsava, e a dúvida, agora visível, enchia o ar. Com um profundo respiro, Sofia decidiu que precisava saber. Mãe, por favor, diga-me a verdade! Sua voz era um grito de desespero e determinação. Edla finalmente se moveu. Com lágrimas escorrendo, ela olhou para a filha e disse: Sofia, eu fiz o que fiz para te proteger. Teodoro Ele é parte da sua vida de um jeito que você nunca soube. As palavras chamaram a atenção de todos e um silêncio sepulcral tomou conta da cena. O que mais Edla guardava em seu coração? O pânico se misturava à curiosidade da multidão. O que você quer dizer? Sofia perguntou, um véu de compreensão começando a se dissipar. Teodoro respirou fundo e finalmente encontrou a voz. A verdade é que você é uma parte vital de uma busca que eu nunca quis e que agora não posso mais esconder. Ele passou a mão pela testa, como se tentasse afastar os fantasmas. Está no centro deste legado, Sofia. Não por escolha, mas por destino. Seu olhar era de um homem consumido pelo peso das escolhas que fizera. O tempo parecia parar, e a realidade de onde tudo havia começado virou um redemoinho na mente de Sofia. A herança, os segredos, tudo começou a fazer sentido de uma forma estranha. Havia algo mais profundo no que a mulher misteriosa havia dito. Enquanto a ambulância se preparava para levar Lara, Sofia sabia que a batalha estava longe de acabar. Talvez
houvesse mais verdades ocultas. Enquanto todos olhavam com expectativa, uma pergunta ressoava em seu coração. Quem ela era de verdade e qual seria ainda a sua jornada? Mas antes que pudesse pensar mais, a mulher misteriosa sussurrou. Você encontrará suas respostas, Sofia. E quando isso acontecer, será uma nova era para você. Este é apenas o começo. E com aquilo, a multidão começou a se dispersar lentamente, deixando Sofia com uma mistura de angustiante incerteza e um brilho de esperança. Sofia olhou ao redor, sentindo-se presa entre duas vidas, mas tinha que agir. Ela precisava saber mais, descobrir quem realmente era. E a jornada estava apenas começando. Agora, antes que você se vá, eu preciso te pedir um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um.